Bora lá então, galera. Perguntei para vocês querem saber a história desse caminhão? Vieram vários comentários lá, o pessoal tudo ansioso, querendo saber aí, quer comentário é o xodó do patrão, e realmente esse é o meu xodó. Esse caminhão marca uma virada de chave na vida do Rafael e na onde que veio nascer a Borgato mesmo, empresa, você entendeu? Como tudo começou. Esse caminhão para nós, quando a gente adquirimos ele, na época eu tinha um caminhão 89, comprei um 94, mas era um caminhão muito velhinho, ruim para viajar, muito duro, sem muito conforto. E esse já é um caminhão 2005, né? Quando chegou a proposta desse caminhão, vou até mencionar o nome dele aqui, que é uma pessoa muito importante na trajetória da Borgato, que é o seu Newton Zago, de Presidente Prudente, da Paraná Caminhões, né? Então ele me ligou e falou: pô, Rafael, ó, tem um caminhão aqui para você. Eu falei: não, cara, não quero caminhão não. Eu tava tão desanimado com o caminhão um pouquinho mais velho, duro, isso e aquilo, algumas coisas não estavam dando certo no transporte. Então a condição que foi feita a compra desse caminhão para mim foi assim, de uma maneira muito especial. Na época significou um marco. Por quê? Você sair de um caminhão 94 e ir para um caminhão 2005 é a mesma coisa que hoje você comprar um caminhão zero para nós naquela época. Era um caminhão mais moderno, mais macio, mais gostoso para viajar, né? Era um baú melhor. Mas por que eu falo que esse caminhão, eu não vendo ele, ele tem um detalhe especial, o mais especial de todos. Então, quando eu comprei esse veículo, nós somos de Rondonópolis, Mato Grosso, e esse veículo ele se encontrava em Presidente Prudente, São Paulo, que é a minha cidade natal, que meu pai morava, certo? Então, eu tive a oportunidade de despedir do meu pai. Eu falo assim que não foi só a compra de um caminhão, né? Eu passei ali 3, 4 dias com ele envolvido na compra desse veículo. Quando ele viu o caminhão, ele ficou muito contente, muito feliz, você entendeu? Era na época quando ele foi para o Japão, que era uma época de 94, então ele via os caminhões da Volkswagen, ele tinha grande vontade de ter um caminhão desse, né? Então ali foi muito legal essa parte. Então foi feita a compra desse caminhão, ele teve comigo os últimos dias dele, né? E aquilo me trouxe muita felicidade, certo? Porque eu tinha uma vontade de trazer ele trabalhar comigo e eu contava para eles os sonhos meus. Eu falava: não, agora com esse caminhão vai fazer assim, vai fazer isso outro, isso e aquilo. E eu consegui convencer ele na época dele vir morar comigo no Mato Grosso e me ajudar, né, no meu serviço. Mas logo que eu saí da casa dele, no outro dia a gente recebeu a triste notícia. Eu estava em viagem ainda quando eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Então eu falo assim: por que eu não vendo? Foi a alegria dele. Vocês desculpem um pouco que emociona, né? Foi os últimos momentos que eu estive com ele, foi dentro desse veículo, né? Então eu lembro quando eu estava subindo a subida de um viaduto, saindo da casa dele, ele olhou para o painel assim e falou: nossa, como que é bonito o painel desse caminhão e o ronco do motor dele, né? Falou: que caminhãozão que você comprou agora, hein? Falou: agora dá para ir mais longe. Então essa é a parte principal desse caminhão, o motivo de nós não vendermos ele, né? E foi a partir desse caminhão que começou a se abrir mais as portas. Todo mudanceiro, galera, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, hein, Cataiane? Vocês não reparam não que tá um pouquinho desbotada a cor, depois eu vou contar qual que é os futuros desse caminhão. Esses caminhões de mudança, o caminhão padrão original, ele não é desse tamanho.
Então, todo mudanceiro que compra um caminhão, o que é a primeira coisa que ele pensa? Vou cortar o chassi no meio e vou crescer o baú desse caminhão, né? Então, foi o primeiro caminhão que eu fiz isso. Foi o primeiro baú que eu escolhi para comprar, o primeiro serviço que eu fiz de alongamento do caminhão, né? Foi o primeiro caminhão que eu tive a condição de fazer uma estofaria por dentro. Depois eu vou colocar umas fotos de quando eu fiz essa estofaria dele. A Daiane vai colocar para nós. A Daphne ainda era pequena, em cima da cama. Foi o primeiro caminhão que eu consegui colocar um interclima. Então pensa assim, esse caminhão teve tudo aquilo que eu sonhei e consegui conquistar nele, né? E ele foi abrindo as portas da Borgato, nos ajudou demais. Esse caminhão já trabalhou muito, gente, muito. E detalhe, esse caminhão, toda a vida ele foi abençoado, nunca foi um caminhão problemático. Só trouxe felicidade para nós, para os motoristas que trabalharam nele. Todo mundo sempre gostou de trabalhar nele, dava briga. Eu tenho aí o primeiro motorista que trabalhou fixo nele direto, é o Zé Paulo, né? Esses tempos atrás ele veio aqui nos visitar, falou: rapaz, você tá com ele ainda? Eu falei: Zé, tem, Zé, esse daí que eu falei para ti, eu não vendo ele por nada, você entendeu? É só se for o último caso então, galera. Tem alguns projetos futuros, né? Então essa é a história desse caminhão, é um símbolo assim na minha vida e na vida da empresa, porque é o primeiro caminhão melhor, é o caminhão que eu viajei com meu pai, andei com meu pai os últimos dias, é o caminhão que ele tinha desejo de ter, né? Então isso nos marca, e é o caminhão que eu trabalhei também por muito tempo nele, né? Quando eu fui parando de trabalhar, era ele que eu dirigia, né? Com muita dó e aperto no coração, eu fui soldando aos poucos, porque pensa só, aquilo que você sonhou, aquilo que você fez com tanto carinho, organizou, ajeitou as coisas, né? Então dá um aperto no coração. Mas tá aí a história desse caminhão. A gente tem uma vontade, hoje ele viaja bem pouco, mas ele é totalmente preparado para viajar para qualquer lugar hoje, se a gente pegar, mas só que se a gente pegar para viajar agora, vai para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste, para onde for. Mas porém a gente está deixando ele nas viagens mais perto, aqui dentro da cidade. Então a gente tem um desejo de daqui, dentro de um ano, no máximo 2, entrar com um projeto de restauração desse veículo, certo? Não alterar a cor, o único veículo nosso que não é branco é esse. Já até pensei em deixar ele padronizado, falei, não, mas aí vai fugir as origens, né? Entrar com um projeto de restauração, deixar um veículo para passeio, para exposição, para mostrar o início da Borgato, não do Rafael, o início da Borgato, porque esse caminhão ele representa muito o início da Borgato Mudança. O Rafael tem um outro caminhão que marca o início dele, que vocês logo mais vão conhecer. E quando a gente tiver um pouquinho estressado, né, catar ele e botar a molecada dentro e falar: ó, vou dar uma passeada, eu vou viajar com ele para relaxar um pouco, tá beleza? Não sei se vocês gostaram, eu espero que vocês curtem aí, deixem os comentários, né? Você entendeu? Temos outros veículos também para gravar, você entendeu? Aos pouquinhos nós vamos apresentando aí a frota. Esse caminhão, vou falar rapidamente aqui para aproveitar o final do vídeo, ele é um caminhão que ele aborda o transporte tanto de uma mudança com um veículo junto. E esse era o desejo do Rafael quando começou a Borgato, a gente não tinha espaço, né? Ele aborda a gente levar 2, 3 mudanças junto, que fez nós melhorar a condição de atender os nossos clientes no transporte com o melhor custo, sabe, com a melhor organização. Por quê? Quando era o menor, sempre bem apertadinho, às vezes não tinha como colocar a segunda mudança. Quando aparecia uma mudança que tinha carro e moto, a gente não conseguia levar. Então a importância desse veículo, por causa desse tamanho que ele ficou aí, conseguiu nos atender, dar essa gama lá no começo da Borgato. Era mudança pequena nós fazia, era grande fazia também, era mediana, tinha 2, juntava, tinha carro, colocava junto, e era de norte a sul aí levando o pessoal.